Muito bem, Isa, obrigado. Veja, hoje nós vamos falar, após esse breve introito que nós fizemos sem gravação, agora hoje nós vamos falar sobre a pandemia da Covid-19 e as eleições municipais de 2020. A gente ouve aqui e ali notícias diariamente sobre prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores ou adiamento das eleições sem prorrogação de mandatos. A última vez que nós tivemos uma prorrogação de mandatos foi na ditadura militar. Foi em 1972. Naquela oportunidade, o general de plantão na presidência da República, aliás, está na moda voltar generais, né? Só no Ministério da Saúde já tem 12 ocupando cargos de confiança. Daqui a pouco teremos generais prescrevendo remédios. Aliás, fizeram ontem o protocolo da cloroquina, mas ninguém assinou. O documento é apócrifo, não sei se vocês já observaram. Nenhum médico do Ministério assinou, nem o general que está lá respondendo pelo Ministério assinou. O famoso quem tem medo, né? Muito bem, mas voltemos. Eu dizia que a última vez que nós tivemos uma prorrogação de mandatos foi em plena ditadura militar, em 1972, quando os mandatos dos prefeitos da época foram prorrogados por mais 2 anos, sob o argumento de que unificaria as eleições, juntamente com as eleições de governador, deputado federal, senador estadual. Lembrando que não tinha eleição de presidente, a eleição era indireta, Congresso Nacional. Nós vivíamos sob a Constituição de 1967 e com a emenda de 69, que alguns estudiosos dizem que a emenda foi uma verdadeira Constituição nova, em 69. A nossa democracia ela é muito recente. A democracia começou timidamente com a posse de um civil na presidência da República em 1985. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas se não contei, conto agora, e se contei, relevem, que a gente vai ficando velho, às vezes a gente esquece que contou uma coisa e conta de novo. Vocês têm parentes mais idosos, vocês, de vez em quando vocês percebem isso, eles contam o mesmo caso 2 vezes. Mas, enfim, eu participei desse governo. Em 1985, eu ainda era um jovem, eu tinha, 28 anos, e fui convidado, 27 anos, na verdade, eu fiz 28 anos em Brasília, e fui convidado pelo ministro Valdir Pires, que tinha sido escolhido por Tancredo Neves para ser ministro da Previdência, e nós fomos para Brasília. E na véspera da posse de Tancredo, vocês se lembram, Tancredo foi internado no hospital, e de onde só saiu para o cemitério, né? Ele não resistiu, e a presidência caiu no colo de José Sarney, que era o vice-presidente da República, eleito junto com Tancredo. Só para abreviar minha parte, eu fiquei quase um ano, no Ministério da Previdência, porque o ministro Valdir Pires, em fevereiro de 86, se desincompatibilizou, ou seja, deixou o ministério para sair candidato a governador da Bahia. E eu fiquei com ele até fevereiro em Brasília, e depois eu vim para Salvador também para fazermos a sua campanha, uma campanha vitoriosa que o levou ao governo do Estado. Muito bem. Eu disse que, então, foi um começo tímido de uma democracia, porque essa democracia ela só se firmou mesmo a partir da promulgação da Constituição de 88, da nova Constituição, porque nós passamos a viver sob uma Constituição democrática, uma Constituição libertária,
uma Constituição que pregava e assegurava liberdades, né? Então, a democracia começou aí. Então, nesse período democrático, nós tivemos eleições livres e democráticas normais e periódicas, como manda a Constituição. Então, falar-se agora em prorrogação de mandato é rasgar a Constituição da República. É dizer que a Constituição não está mais valendo. Não há em nenhum artigo, parágrafo, inciso ou alínea da Constituição Federal nenhuma possibilidade de prorrogação de mandatos. E pior, uma prorrogação de mandatos, além de ser antidemocrática, de ser um ato atentatório contra a Constituição, ainda criaria um problema terrível. Juntaria todas as eleições no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo momento. Vocês sabem, eu sei, as dificuldades que tem o povo na hora de votar. O povo já vota para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Tem eleição que são 2 votos para senador. Ou seja, votamos 5 ou 6 vezes num único momento, numa única eleição. Imagine se nós acrescentarmos prefeito e vereadores. Iremos para 7 votos. Se o senador for 2 vagas, 8 votos. Vocês veem nas filas de votação, aliás, vocês veem as filas, e as filas existem exatamente pela dificuldade do eleitor em votar. O eleitor para na frente de uma urna eletrônica e fica sem saber o que fazer. Quando o voto era na cédula de papel, ele pegava uma cédula de papel e passava um ano desenhando um nome ou um número. Não podemos esquecer que 50%, 60% da nossa população é analfabeta. Ou tem imensa dificuldade de ler e escrever, é alfabetizado, mas que mal e porcamente escreve o seu nome e lê tropegamente. Juntar mais 2 eleições, aquele elenco de eleições, é fazer com que cada pessoa passe 5 minutos em frente à urna eletrônica. Eu costumo comparar esses eleitores àqueles aposentados que todo mês vão ao caixa eletrônico buscar sua aposentadoria. E todo mês eles precisam da ajuda de um funcionário do banco, porque senão eles não conseguem sequer sacar a aposentadoria deles. Vocês percebem isso, não percebem? Vocês que vão a banco, vocês não veem isso? Todo mês aquela fila de velhinhos e velhinhas, e que fica um ajudante do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, fazendo para ele, porque ele não sabe fazer. Não aprenderam e não vão aprender. Essa dificuldade a gente vê também na eleição, com uma circunstância agravante. Numa eleição, não pode ter ajuda. Ninguém pode estar do lado do eleitor para ajudá-lo, nem parente, nem amigo, nem fiscal, nem ninguém, porque isso viola o sigilo do voto. E lembrando que o voto é inviolável, é sigiloso, como diz a Constituição Federal. Muito bem, então esse argumento é um argumento, além de falso, além de mentiroso, é um argumento absolutamente inconstitucional. Esse rasga a Constituição no meio. O segundo argumento é o da prorrogação da eleição, adiamento, melhor dizendo, da eleição por 2 meses por conta da pandemia do coronavírus. Primeiro, precisamos contextualizar se efetivamente há necessidade ou não de se fazer adiamento.
E quero traçar um paralelo com os Estados Unidos da América, um país que hoje tem o maior índice de infectados totais, o maior índice de infectados diários e também o maior número de mortes pela Covid-19. E lá, os Estados Unidos terão eleições presidenciais também no mês de outubro. E vocês não ouviram nem viram em lugar nenhum discussão sobre adiamento de eleições nos Estados Unidos. Voltemos aqui para a nossa terrinha. Por que adiarmos a eleição? Nós estamos hoje no dia 21 de maio. As eleições vão acontecer no dia 4 de outubro, em primeiro turno. E nas grandes cidades, cidades com mais de 200 mil eleitores, nós teremos segundo turno, poderemos ter segundo turno no dia 25 de outubro. A pergunta que não quer calar: e se essa pandemia for controlada até julho, agosto, por que suspendemos a eleição? E mesmo que essa pandemia não seja controlada até julho ou agosto, ela será reduzida pelo isolamento social ou até mesmo pelo lockdown que pode vir a ser adotado. O que é lockdown? É bloqueio total, é proibição das pessoas saírem de casa. Não é mais recomendação, proibição. Fazendo o papel de advogado do diabo, quem nos garante que em dezembro essa pandemia terá acabado? E aí vamos fazer o que em dezembro? Não vamos realizar a eleição? Vamos prorrogar o mandato? Ao meu sentir, adiar a eleição é inconstitucional. Estamos vendo e ouvindo o ministro Luiz Roberto Barroso, constitucionalista de primeira qualidade, vários livros publicados. Hoje ocupa o cargo de vice-presidente do TSE. Semana que vem, dia 25, ele assume como presidente do TSE. Estamos ouvindo o ministro Roberto Barroso falar em adiamento das eleições. Anteontem, vimos e ouvimos uma entrevista de Maia falando em adiamento das eleições para dezembro e falando em emenda à Constituição. Bom, a Constituição ela é formada por princípios. Vocês já estudaram isso com o mestre Saldanha. Princípios. Que alguns estão escritos na Constituição, outros não estão escritos, mas estão em derredor, permeiam a Constituição, orientam a Constituição e não precisam estar necessariamente escritos. Por exemplo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade nos informa que nós temos que obedecer às leis. O que consta das leis. E na lei maior, hoje, consta eleições periódicas. E no caso das eleições de prefeito, ainda tem o artigo 29, que diz assim, caput,
O município, isso aqui é a Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. A lei orgânica é a Constituição Municipal. E aprovada por 2/3 da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. E aí vem. 1. Eleição do prefeito, inciso 1, eleição do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Esse aqui, por si só, já afasta qualquer possibilidade de prorrogação de mandato. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, ou seja, a possibilidade de segundo turno. Está na Constituição o princípio da legalidade. Outro princípio, princípio da proporcionalidade. É proporcional adiar-se uma eleição por conta de uma pandemia? Não seria o caso do Tribunal Superior Eleitoral abrir um número maior de sessões eleitorais? O que está em uma escola dividir em 3, 4, 5 escolas, de modo a diminuir o número de pessoas naquele local, mantido o distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra, a exigência do uso de máscaras, álcool sendo passado nas mãos com spray por funcionários que poderiam ficar na fila, etc, etc. Não poderia essa eleição ser feita como, por exemplo, a eleição recente da Ordem dos Advogados do Brasil para a escolha da lista tríplice para desembargador? Nós, advogados, votamos pelo nosso smartphone, pelo nosso computador de mesa ou notebook. Não poderia o TSE implantar esse sistema? Ora, é simples. O eleitor tem um título de eleitor e tem um CPF. Ah, Paulo, mas alguém pode votar por outro. Se alguém vai abrir mão de votar, vai dar o seu título para que outro vote, é o fim da cidadania. Hoje até esses quiz que se chamam, né? Esses questionáriozinhos pela internet, eu respondo, vocês respondem, a gente responde uma única vez. Se você tentar votar a segunda vez, eles não aceitam, já perceberam isso? Ou seja, o TSE não teria meios de fazer uma eleição online. Mas, Paulo, nem todo mundo tem computador. Mas todo mundo tem smartphone. Ou quase todo mundo, 99% da população tem smartphone. Ah, mas a abstenção pode ser alta. A abstenção já tem sido alta. A abstenção já está na casa de 40%. Entre votos brancos e nulos e abstenção já tem em torno de 40% na última eleição presidencial. O que não podemos, eu quero deixar claro, é ficar a todo instante mexendo na Constituição. Porque a proposta do ministro Barroso e de Maia é mexer nesse artigo,
que eu me referi aqui, adiando as eleições. Ou seja, vão fazer uma emenda dizendo que neste ano de 2020, excepcionalmente, as eleições acontecerão em dezembro. Mas aí tem um outro problema. Se tiver segundo turno no dia 25 de dezembro, imagine o seguinte, 25 de dezembro é Natal, não sei se 25 é domingo, que seja 26 ou 27. Pior ainda, sabe por quê que é pior? Porque a posse do novo prefeito é dia 1º de janeiro. Ou seja, em 3 dias, em 2 dias, em 1 dia, em 4 dias, nós teremos que proclamar o resultado da eleição e diplomar os eleitos para que eles possam tomar posse imediatamente. E se a eleição cair no dia 31 de janeiro? O resultado sai no mesmo dia, é fato. Urna eletrônica. Mas e a diplomação? Vai ser quando? Vai ser no dia da posse mesmo? Diploma da posse? Um outro princípio, razoabilidade. É razoável adiar-se uma eleição por conta de uma pandemia? Se é razoável, por que os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, em todo sentido, inclusive no número de doentes e de mortos da pandemia do Covid, não adiaram as eleições de lá? Onde está a razoabilidade? Mas eu quero fulminar esse argumento com 2 outros. Eu vou tirar o princípio da proporcionalidade, eu vou tirar o princípio da razoabilidade, vou até tirar o princípio da legalidade, porque esse pode ser modificado através de uma emenda constitucional, no entendimento deles. E dê um minutinho. Eu estou aqui no meu gabinete e a gata estava aqui comigo, mas alguém acordou, acho que foi minha mulher, ela está na porta miando, eu vou abrir a porta para ela sair. Um minutinho só. Desculpe a interrupção. São 3 gatos. São 3 gatos aqui em casa. Também não acho bom emendar a Constituição, exatamente. Veja, voltando à Constituição. Artigo 16. Artigo 16. Diz assim. Vou ler verbis. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Ou seja, se fizer uma alteração na lei hoje, ela entra em vigor hoje. Fizer uma emenda, entra em vigor hoje. Mas vem a ressalva da Constituição. Não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. O que isso quer dizer? Esse é o chamado princípio da anualidade. Eleitor, partido, candidato, não pode ser surpreendido com mudanças na lei no ano da eleição. Qualquer lei, para entrar em vigor numa eleição, ela tem que ser votada, tem que ser aprovada 1 ano antes. Ou seja, teria que ser aprovada até dia 3 de outubro de 2019, do ano passado. Mas, além de emendar a Constituição, eles teriam que emendar essa lei aqui. Vocês conhecem essa lei aqui? Lei eleitoral. Vocês conhecem esse autor aqui? É um chato aí, que é até professor lá da Faculdade 2 de Julho. É o autor desse livro. Vocês conhecem? Está dando para ver aí? Não? É um tal de Paulo Mascarenhas. Esse meu livro aqui, ele está na 8ª edição. Está desatualizado. Eu vou até atualizá-lo, mas precisa de tempo para atualizar. Para vocês terem uma ideia de como precisa de tempo para atualizar, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui é um outro livro meu.
improbidade administrativa e crime de responsabilidade de prefeito. Isso aqui no meio são alterações legislativas, leis novas que foram aprovadas, esses papéis aqui. Eu estou trabalhando na atualização desse livro já há uns 3 ou 4 meses. E vou demorar mais uns 3 ou 4 meses para concluí-lo. Não é uma tarefa fácil. Você tem que investigar todas as mudanças legislativas, tem que estudá-las todas, tem que pesquisar jurisprudência, fazer fichamento de tudo, depois você elaborar seus argumentos. Não é fácil. Eu tenho um outro livro, esse tem mais 2. Uma sobre a lei de responsabilidade fiscal. Mas tem um que está sendo atualizado agora também por uma pessoa que vai ser meu coautor, uma pessoa que eu estimo muito, eu sei que vocês também estimam, o professor Edson Saldanha. Eu tenho um manual de direito constitucional, ele não foi impresso, na época ele foi feito em mídias, em CDs. E o professor Saldanha, eu convidei o professor Saldanha para fazer uma revisão, fazer uma atualização e até mesmo uma ampliação do nosso livro. Então, o professor Saldanha já está trabalhando nisso e dentro de alguns meses, quem sabe até o final do ano, ou início do próximo ano, a gente esteja lançando aí esse livro completamente atualizado, um manual de direito constitucional, e que será de minha autoria e do professor Edson Saldanha, já que nós vamos dividir a autoria do livro. Eu o escrevi, mas ele vai revisar, ele vai ampliar, né, vai atualizar, portanto, ele será também um coautor, e lá na capa vai estar Paulo Mascarenhas e Edson Saldanha. Na época vocês serão avisados. Saldanha já está começando a trabalhar, também com dificuldades, porque o tempo é muito escasso, o tempo é muito curto, e para se escrever é preciso tempo. Mas muito bem, voltando então aqui. O princípio da anualidade. Portanto, tem que ser alterado um ano antes. E não basta alterar a Constituição, tem que alterar o artigo 1º da Lei das Eleições. Ou seja, não basta uma emenda constitucional, tem que também ter uma lei ordinária que altere o artigo 1º, que diz assim, ó, as eleições para presidente e vice-presidente da República, está aqui no livro. Governador e vice-governador de Estado está na apostila de vocês, que eu tirei daqui do livro. E do Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, que é o deputado estadual do Distrito Federal, lá se chama, portanto, deputado distrital, e vereador dar-se-ão em todo o país no 1º domingo de outubro, ou seja, o texto da Lei 9.504, ele reproduz o texto da Constituição, tanto no artigo que trata da eleição de presidente da República, de governador, deputado federal, senador, deputado estadual, quanto no artigo 29, que trata especificamente de prefeitos, e no inciso 2, estabelece que as eleições para prefeito e vereador acontecem no 1º domingo de outubro do ano da eleição. Muito bem. Mas vai fazer uma emenda à Constituição. E essa emenda à Constituição pode ferir o princípio da anualidade? Não. Uma emenda constitucional pode ser inconstitucional? Pode. Essa, se vier, ao meu entendimento, ao meu sentir, ela será inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. E vou dizer mais uma coisa a vocês. Além delas ferirem de morte o princípio da anualidade, essa emenda, no meu entendimento, modestíssimo, quem sou eu para
pretender esgrimir armas contra o ministro Luiz Roberto Barroso, mas direito é tese. Ele tem a tese dele, eu tenho a minha. Eu fundamento a minha no princípio da cláusula pétrea. Vocês já ouviram falar em cláusula pétrea? O professor Saldanha já deve ter falado para vocês sobre cláusulas pétreas. São aquelas cláusulas que o legislador constituinte estabeleceu como imutáveis. Não podem ser modificadas. É como se estivessem guardadas num cofre fechado com a chave jogada fora. Onde, Paulo? Onde está? Exatamente, você matou a charada. Artigo 60 da Constituição, que diz exatamente isto que você colocou aí. Está aqui, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente é que tem a intenção, tendente a abolir. 1. Forma federativa de Estado, não se aplica. 2. Voto direto, não se aplica. Secreto, não se aplica. Universal, não se aplica. E periódico. Ora, periodicidade. Alguns dirão, mas a eleição é dentro do mesmo ano? Então, a periodicidade de 4 anos, gente, isso é estreiteza. Você tem que olhar amplo. Constituição, já dizia Rui Barbosa, não se interpreta de modo restritivo, Constituição se interpreta do modo mais amplo possível. Quando a Constituição fala periódico, e não está aí por acaso essa periodicidade, está aí como cláusula impositiva pétrea. Periodicidade quer dizer período. E o período é contado de outubro a outubro. Não é ano a ano, apenas. A última eleição para prefeito que nós tivemos foi em outubro de 2016, exatamente para proibir a prorrogação de mandatos e para proibir adiamento de eleição. Tem certas coisas que não precisam ser ditas, elas estão implícitas, elas estão dentro do texto legal, basta enxergar, basta ler e interpretar de forma ampla. A periodicidade está mês e ano da eleição. Se a eleição não é feita no mês de outubro, é feita em dezembro, essa periodicidade está capenga. Porque não é feita 4 anos depois. A eleição está sendo feita 4 anos e 2 meses depois. Portanto, eu entendo que isso é cláusula pétrea e que isso não pode ser alterado, isso não pode ser modificado pelo legislador constituinte derivado reformador, ou seja, pelo Congresso Nacional. Somente um legislador constituinte originário, eleito pelo povo, você ia fazer uma nova Constituição, um novo poder constituinte. Somente este poderia, em tese, alterar cláusulas pétreas, porque se o legislador constituinte é originário, ele não tem que se valer de nada, nada o impede, nada o segrega, nada o prende, ele tem poder ilimitado, incondicionado, absoluto. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer uma nova Constituição inteiramente diferente dessa, inclusive não colocar nenhuma cláusula pétrea. Mas o Congresso Nacional
que é poder constituinte derivado, reformador, é derivado porque não é originário, é reformador porque produz reformas à Constituição, este não pode contrariar a Constituição. Então, não pode existir uma emenda à Constituição tendente a abolir a periodicidade das eleições. Esse é o texto da lei, isso é lei. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a interpretação da lei. O famoso jeitinho brasileiro. Aqui no Brasil, quando quer se fazer as coisas, arranja-se os mais absurdos argumentos para justificar os atos. Como que Barroso está fazendo? Eu sei que no íntimo Barroso sabe mais do que eu, que é cláusula pétrea. Ele é um estudioso do direito constitucional, um estudioso da Constituição, e por isso ele está lá no Ministério, está no Supremo Tribunal Federal. Ele sabe de ciência própria, que é cláusula pétrea. Mas a conveniência, e que não é a conveniência do todo, não é a conveniência da população, não é a conveniência dos partidos, dos candidatos. Ainda ontem ou anteontem, um partido se manifestou, o DEM, do prefeito Assemineto, que é o presidente nacional, manifestou-se contrário ao adiamento das eleições. Ou seja, sequer há consenso entre os partidos. Só há consenso entre os atuais prefeitos. Nem isso. Mas uma grande maioria deles quer a prorrogação do seu mandato. Lógico, que beleza. Você ganhar 2 anos de mandato, prefeito, vereador, sem precisar gastar R$1 na eleição, é melhor do que se arriscar numa eleição de 4 anos, podendo ganhar ou podendo perder. 2 anos está garantido. Beleza, não precisa nem ter reeleição mais. Um mandato de 6 anos, melhor do que isso. Mas os partidos, a sociedade brasileira, a comunidade jurídica, não podem aceitar malferimentos da Constituição Federal. Mostrei a vocês que, na minha opinião, fere 3 princípios: legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, mas esses 3 princípios podem ser usados tanto para um lado quanto para o outro. Podem achar que é proporcional, podem achar que é razoável, e mudando a lei, torna-se legal. Mas tem 2 outros que não podem ser modificados. Princípio da anualidade da eleição, do processo eleitoral. E o que é processo eleitoral? Processo eleitoral é fazer uma petição, uma contestação, uma sentença? Não. O processo eleitoral vai desde os prazos para filiação partidária, domicílio eleitoral, convenções partidárias para escolha de candidatos, propaganda eleitoral, etc, etc. E a esse respeito, há 2 semanas, inclusive eu publiquei lá no meu blog, há 2 semanas o TSE entendeu que não havia motivos para adiar prazo de filiação partidária, de domicílio eleitoral, etc, etc. Alegando exatamente o que eu aleguei aqui. Princípio da anualidade, princípio da proporcionalidade, princípio da legalidade, princípio da razoabilidade. Examinem. Entre lá no meu blog, paulomascarenhas.blogspot.com.br, alguma coisa dessa. Vai lá. Ora, 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 ora.
não podia adiar proporcionalmente o prazo para filiação partidária. A lei fala em 6 meses antes da eleição. Se a eleição for em dezembro, o prazo não seria 3 de abril, seria 3 de junho. Por que não adiou? O prazo para mudança de domicílio eleitoral também teria que adiar por 2 meses. E por que o TSE disse que não podia? E por que o ministro Barroso continua, ele que fez parte desse julgamento, continua entendendo que pode haver adiamento da eleição e, na prática, incentivando o Congresso Nacional a rasgar a Constituição com uma emenda absolutamente inconstitucional que fere o princípio da anualidade e, pior, que fere a cláusula pétrea da periodicidade das eleições. Eu confesso que eu não consigo entender. Eu espero, de verdade, que o bom senso venha prevalecer e que o Congresso não aprove que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado fulminem logo qualquer projeto de emenda à Constituição nesse sentido, fulmine como inconstitucional e determine o seu arquivamento. Mas caso isso não aconteça, que vá a plenário, eu espero que não seja aprovado. Se aprovada e promulgada pela mesa do Congresso Nacional, que o Supremo derrube. Mas eu já lhes disse uma coisa e vou lhes dizer de novo. E não esqueçam nunca do que eu vou lhes dizer. Do Supremo Tribunal Federal, deste que aí está. Pode-se esperar de tudo. É lícito esperar de tudo, inclusive nada. Eles são muito capazes de buscar argumentos para dizer que não, que a periodicidade diz respeito a ano e não a mês de eleição, outubro, que é dentro do mesmo ano, não fere o princípio da periodicidade, que não, que o princípio da anualidade se refere a processo papel, processo petição inicial, contestação, defesa, recurso. Eles são capazes para convencer do seu argumento, são capazes de qualquer coisa. Tá certo? Então, são essas as ponderações, são essas as colocações, é esta a minha convicção. Qualquer proposta de emenda à Constituição para adiar a eleição por um dia que seja é inconstitucional. E vou dar um exemplo prático para vocês. Em toda eleição, existem as urnas eletrônicas, que estão lá já prontas. Existem as urnas reservas, 10%. Caso aquelas urnas quebrem, nunca quebrou 10%, mas se quebrar além de 10%, tem urna reserva. Mas se quebrar além de 10%, em toda eleição é impressa cédula de papel. O argumento é simples. A eleição não pode parar. A eleição não pode ser interrompida. A eleição não pode ser adiada para o dia seguinte. Não, deixa para amanhã, continua segunda-feira, a gente conserta a urna. Não. É naquele dia. E é naquele horário, de 8 da manhã às 17 horas, está na lei. Então, qualquer outra coisa, ao meu sentir, meu modo de pensar, de entender a Constituição, é inconstitucional. Ok? Bom,
nós falamos que hoje falaríamos desse assunto, da pandemia, e também estaríamos à disposição para que vocês tirassem dúvidas com relação aos assuntos da prova, que já vai ser de hoje a 8 dias. Dia 28, a prova, inclusive, já está lançada na plataforma Moodle, vocês já podem dar uma olhadinha de longe, não podem abrir ainda, mas já podem dar uma olhadinha de longe. Então, eu indago de vocês, primeiro, se tem perguntas ou colocações, opiniões acerca do que eu falei. Inclusive, podem contrariar a minha opinião. Podem ter opinião favorável a Barroso, a Maia, de que é possível, não há nenhum problema. Como eu disse, direito é defesa de ideias, de teses. Nós não temos que impor teses, né? Se o Supremo, se o TSE decidir que a eleição pode ser adiada, quem sou eu para dizer não vai adiar? Até gostaria, né? Até gostaria. Se pudesse, pegaria até uma metralhadora e iria para lá para impedir o adiamento, né? Mas não posso fazer isso. Tá certo? Sim, você quer entender sobre coligações. Observe. Primeiro, precisa entender que coligação só existe para eleições majoritárias. Neste caso desse ano, a eleição de prefeitos. A coligação é uma parceria, um namoro entre dois ou mais partidos políticos com o objetivo de disputar uma eleição. Então, um partido que tem um candidato chama outros partidos, 2, 3, 4, 5, 6, 10, venham me apoiar, façam uma coligação comigo aqui. Qual é a vantagem que esse partido, desse candidato, terá com a coligação? Uma única vantagem. Tempo de televisão e rádio. Tempo de propaganda. Só serve para isso. Pode, eventualmente, um partido dar o candidato a prefeito, o outro dar o candidato a vice. Muito bem. E os outros partidos que estão juntos vão ganhar o quê? Em tese, nada. Porque não há sequer a obrigatoriedade de, num eventual governo daquele vencedor, os partidos que participaram da coligação participarem do governo, terem cargos no governo. Em tese, não há obrigatoriedade. Pode haver acordos. Não, vocês me apoiam e eu vou utilizar, todos os partidos que me apoiaram vai ter cargo de direção, vai ter cargo de assessoramento, vai ter cargo de secretário, né? Eu vou contemplar todos os partidos, mas não há essa obrigação. Inclusive, o candidato pode dizer, e na hora H, na hora de nomear, diz, olha, eu mudei de ideia. Não há essa obrigação. Na prática, deixa eu dizer aqui a boca miúda, o que acontece? A maioria desses partidos pequenos, os donos do partido, o partido tem dono. Dono. Tecnicamente, o dono é o eleitor, é o filiado. Mas tem partidos que têm dono. Nós estamos vendo aqui na Bahia uma briga aí, querendo tirar o MDB, querendo tirar a família Vieira Lima, porque Gedel está preso, o Lúcio está na iminência de ser preso. Eles não estão na direção partidária, mas eles controlam, continuam controlando a direção do PMDB. E tem um grupo do MDB da Bahia que quer afastar esse pessoal de Gedel e de Lúcio, quer afastar a família Vieira Lima. Você vê o cara na cadeia e o outro na iminência de ser preso, eles continuam mandando no partido. Vou dar outro exemplo, o PSB. Eu fui do PSB. Quem é que manda no PSB da Bahia? Lídice e Leonel. Por isso eu saí do partido. Não aguentei. E olha que eu fui filiado ao PSB por 12 anos. Fui aliado deles, de Lídice Leonel. Fui presidente do PSB em Salvador. Fui membro da direção nacional do PSB. Fui membro da direção estadual do PSB. Mas chega um ponto que você se cansa de ver que é apenas a vontade
de algumas pessoas prevalecem. Aí você tem duas alternativas. Você se entrega, se acomoda, é isso mesmo. Ou você diz, basta, para mim chega. Mantém sua ideologia, mas abandona o partido. Foi o que eu fiz. E quando eu saí, 1.000 e poucos companheiros saíram junto comigo. Alguns se filiaram em outros partidos. Eu não me filiei a partido nenhum mais. Me desencantei com o partido, porque eu sei que todo partido tem dono. PDT, Félix Mendonça é quem manda dentro do PDT. PSDB da Bahia. Quem é que manda no PSDB da Bahia? Jutaizinho, João Gualberto, Embaçaí, pronto. Fora desses três, ninguém manda. O PT tem aqueles grupinhos ali que mandam. Wagner, Rui, Pellegrino, não sei o quê. Todos os partidos são assim. A rede, quem manda na rede é Marina. Quem manda na rede no Estado é quem Marina mandar. Mas esses partidos que eu estou dizendo, em tese, são partidos decentes e honestos. Mas existem aqueles partidecos, como esse PSL, presidente, como outros tantos aí, que fazem leilão. Eu estou aqui, eu apoio qualquer um, faço coligação com qualquer um. Posso fazer coligação com o candidato do PT, eu posso fazer coligação com o candidato do DEM. Não problema nenhum. Quem dá mais? Como? Isso aí. Quem dá mais? O dinheiro entra para o partido? O dinheiro vai para o bolso dos donos do partido. Vai para o bolso do presidente do partido. Se é dinheiro legal, é dinheiro lícito? Não. É dinheiro de caixa 2. Mas caixa 2 não acabou, Paulo? Não acabou e nunca vai acabar. Tem caixa 2, 3, 4, 5, 6. Nunca vai acabar. Então, não é dinheiro dado pelo partido, não é dinheiro dado pelo candidato. É dinheiro que algum empresário desova em caixa 2, porque vendeu demais sem dar nota fiscal, então não tem como justificar aquele dinheiro. Pessoas que têm um patrimônio pequeno e que têm um grande volume de dinheiro. Não sai pelo chamado caixa 2. Aí chama o partido e diz, olha, eu quero que você coligue aqui comigo. Eu vou lhe dar aqui R$1 milhão, está aqui na mão. Pronto. Fechado, fechado. E o partido, que tem o candidato a prefeito, é beneficiado em quê? Como eu disse, tempo. Tempo de rádio, tempo de televisão. Cada partido pequeno desse tem, no mínimo, 20 segundos de televisão. Ou 30, 35, 40. Vai se somando, se somando, se somando. Daqui a pouco o candidato está com 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos de tempo de rádio e televisão. Que beleza! Aí ficar falando, mentindo, dizendo que ele é a sexta maravilha do mundo, botando alguém para dizer, como Lula fez com a Dilma, que é uma CEO, uma gerente capaz, etc. Nos enganou, dizendo que a criatura tinha um perfil. Quando a gente foi ver, a criatura saudava mandioca, pensava em engarrafar vento, dizia que atrás de toda criança tinha um cachorro, para dizer o mínimo, né? Para não dizer que ela destruiu a economia brasileira no seu segundo mandato. E, por isso, sofreu impeachment. Então, meus amigos, é para isso que serve a coligação. Entendeu agora? Foi Isa quem perguntou? Isa, foi você quem perguntou sobre... Foi eu. Hein? Tá, entendeu agora? Está entendido respondida a sua indagação? Bom, mais alguma pergunta, mais alguma indagação? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Professor? Não se tem... Ei, pode falar. Semana passada o senhor falou do direito de resposta, só que aí eu me esqueci de perguntar na aula passada. Até quantas vezes o candidato pode responder para não ficar aquela coisa assim de birrinha de candidatos?
Não... Olha, é indefinido. Se o camarada passar todos os programas dele ofendendo o outro vai pedir tantos direitos de resposta quantas sejam as ofensas. Não tem número, não.